Muito provavelmente, você já deve ter ouvido falar sobre empatia. Mais que um termo técnico, a empatia é defendida como uma forma de melhorar as relações e de evitar conflitos. Mas como exercê-la na prática? Para falar sobre o assunto, hoje o Saúde em Pauta recebe a psicóloga, professora e mestre em educação pela Unisul, Anita Bacelar, logo depois de nossa vinheta. Primeiramente, obrigado, professora, por participar do Saúde em Pauta e falar desse tema tão importante. Imagino, o prazer é todo meu. Hoje está muito em voga o assunto empatia. Para muitos, eu acredito que associem com ser simpático, agradável, mas o que significa realmente empatia? Isso. É acolhedor também, né? Porque quando a gente está perto de uma pessoa que é muito empática, a gente se sente considerado, a gente se sente aceito. Então, podemos dizer que empatia é uma capacidade de uma pessoa compreender a outra a partir do ponto de referência que ela tem, de um acontecimento, de uma realidade, de um sentimento. É quase que um interesse que eu tenha pelo outro para saber exatamente o que ele sente e o que ele pensa sobre o assunto. Fazer isso nem sempre é fácil, porque envolve a minha capacidade de reconhecer o que eu penso e entender que muitas das vezes aquilo que eu penso é diferente do que o outro pensa e isso não deixa de ser uma verdade. E é possível desenvolver a empatia? Como se dá esse processo? Isso, aprendi isso com um professor meu, na época que eu ainda estudava, que ele dizia assim: Anita, empático, todos nós somos um pouco, às vezes bem pouquinho, né? Mas podemos considerar que a maioria das pessoas tem algum nível de empatia. E se elas têm algum nível de empatia, então é possível sim que elas aprimorem a sua condição de ser empática. E aí aprendi com ele que a empatia pode ser identificada por algumas partes evolutivas, né? Então eu diria, qual o nível mais simples da empatia? O nível mais simples da empatia é eu me interessar pelo que você sente e percebe da vida, tá? Eu posso me interessar por você por mim, ou seja, porque eu quero entender o que você pensa, porque eu quero entender o que você sente, mas eu posso não ter uma profundidade tão grande a ponto de te ajudar a compreender alguma coisa mais sobre si, a partir do que tu está pensando da vida. Então eu diria, o nível mais simples é esse. Eu tenho interesse em saber como você pensa. Sei que é diferente de mim e quero muito saber como é que você pensa, só para eu me sentir um pouco melhor. Consequentemente, você também vai se sentir, tá? Mas o meu interesse é eu quero te entender para eu me sentir melhor. Um outro nível, eu diria que é o nível do eu quero entender você, porque eu quero ficar mais confortável com você, eu quero diminuir o conflito. Num segundo passo, então, eu estou com você, sabendo que a gente está tendo algum atrito, mas eu tenho interesse em entender você e tenho interesse que você me entenda também, para que juntos, tanto você como eu, a gente consiga entender as duas partes da história. Tá? Mas nem sempre isso leva à solução. E eu diria, uma empatia desse nível é uma empatia que propicia a compreensão das pessoas, mas não soluções ainda. Precisamos dar um passo maior para ser uma empatia mais profunda. E daí eu diria, a empatia mais profunda sou eu, sabendo o que eu penso da vida, reconhecendo o que eu sinto, o significado que as experiências têm para mim, e procurando saber como eu faço para você também poder me entender melhor, ao ponto que a gente consiga compreender que cada um de nós tem um jeito de viver a vida que é diferente. Não está nos acontecimentos,
não está nas circunstâncias em particular, mas está num jeito de ser. Então, por exemplo, talvez eu tenha esse jeito de ser assim, né? Falo muito com as mãos e algumas pessoas podem se incomodar com esse meu jeito de ser, né? Mas é um jeito, eu não vou conseguir tirar isso. E se as pessoas conseguirem entender que eu não faço isso, por exemplo, por mal, mas eu faço isso porque isso me representa, talvez elas consigam me considerar mais. E aí, consequentemente, você vai passar a saber que eu estou mexendo com as mãos não para te provocar, mas porque sou eu. Então, o nível mais profundo da empatia, eu diria que é a capacidade que as pessoas desenvolvem de saber que o outro só pode ser ele mesmo, em qualquer circunstância da vida. Então, para eu estar em relação com as pessoas, eu preciso querer estar com as pessoas como elas são. Quanto maior a minha capacidade de estar com o jeito das pessoas e não com as circunstâncias ou os acontecimentos, maior amplitude, maior profundidade vai ter a minha compreensão empática em relação ao outro. No ano passado, muita gente, amigos, familiares, deixaram de se falar por conta de divergências políticas. Sim. Por que nesse campo é tão difícil de se estabelecer o entendimento? Eu vou dizer para vocês que não só na questão política, tá? E eu vou aproveitar a sua pergunta para falar da maior dificuldade de se fazer um processo empático, uma compreensão empática com as pessoas. A compreensão empática, como eu respondi antes, precisa de uma certa disponibilidade das pessoas para poderem escutar os outros. Uma abertura para reconhecer quem os outros são. Eu não consigo fazer isso quando eu estou ameaçada. É muito difícil. Quando eu estou com medo, achando que alguma coisa vai me atingir, a probabilidade é que eu só me defenda e que eu só cuide de mim. Então, a circunstância que você citou da política, ou qualquer outra circunstância, por exemplo, diante de um conflito de pais e filhos, ou no trabalho, né? Quando as pessoas estão com os sentimentos muito aflorados, a probabilidade é que ela enrijeça e não tenha abertura para a compreensão. Então, quando eu penso num trabalho de promoção de grupos, por exemplo, que tem conflitos, eu diria, a primeira coisa que a gente precisa saber é se as pessoas estão prontas para escutar o outro lado da história. E para elas estarem prontas, não pode ser só na razão. Elas precisam estar prontas nas suas emoções. Então, antes nós vamos precisar mostrar para elas até onde a ameaça que elas estão sentindo realmente é real. Ou até onde a ameaça, o susto do que pode vir a acontecer com a vida delas, pode estar provocando essa visão. E eu não estou dizendo que a questão da política foi uma visão distorcida, eu nem quero entrar nesse assunto, mas a impressão que eu tenho é que sempre que tem uma emoção muito forte, eu não vou dar conta de separar e cuidar de mim e ao mesmo tempo ainda cuidar de outro. Ou seja, para ter o entendimento, um dos primeiros passos é que não se veja o outro como inimigo. Isso, sim, e que eu tenho uma grande disponibilidade de saber quem o outro é. Qual é a intenção do outro? Se uma das partes estiver aberta para poder entender o outro, é possível que essa parte diminua o endurecimento e a rigidez do outro. Mas, no mínimo, tem que ter uma pessoa disposta a quebrar o gelo, a quebrar a frieza, a poder considerar que tem uma outra parte, querer entender essa outra parte. Empatia depende de disponibilidade das pessoas. Enquanto houver rigidez, é muito difícil. Tem um psicólogo norte-americano chamado Carl Rogers, que na época ele tentou fazer um encontro entre brancos e negros americanos, exatamente para tentar alcançar esse objetivo, flexibilizar um pouco as verdades absolutas que os dois grupos tinham. Pena que ele morreu logo depois e não pôde dar continuidade ao trabalho, mas eu acredito muito que por via dessas flexibilizações somos capazes de estar com o outro de uma forma mais consideradora e empática. Muitos desses embates
em assuntos políticos se deram em redes sociais, em aplicativos de comunicação instantânea também. O fato de, nesses aplicativos, não termos alguns elementos que favorecem o entendimento, como a tonalidade da voz, a expressão corporal, ela dificulta o estabelecimento da empatia? Redes sociais, para mim, ainda é um processo de aprendizagem forte, né? Porque eu ainda penso que ela é o nosso presente e será o nosso futuro. Então, vamos ter que aprender a lidar com essas circunstâncias. Mas, sem dúvida, a impressão que eu tenho é que nós humanos não sabemos ainda usar essa ferramenta de uma forma que a empatia possa estar presente. Muitos dos diálogos, por exemplo, que eu vi, eles eram diálogos de apresentação de opiniões. Mas, de fato, sem que a gente conseguisse acessar intenção, sem que a gente conseguisse acessar sentimento. Então, eu diria assim, se eu for olhar por essa parte, eu não posso considerar que um trecho de um texto, às vezes linhas, parágrafos, me digam quem a pessoa é. Não na sua plenitude. Eu posso identificar como ela é em uma rede social. Mas eu não posso dizer que por conta disso a pessoa é tal pessoa. E acho que a gente corre o risco de fazer isso, de generalizar algo como se naquela fala eu pudesse identificar o jeito de ser de uma pessoa. Eu penso que o jeito de ser de uma pessoa ele está expresso em várias linguagens. Não só na linguagem verbal, mas na não verbal, no jeito que a pessoa tende a arrumar um armário, né? Ou seja, tá no dia a dia da vida dela. E se eu quiser conhecê-la de fato, eu vou, poder identificar como ela funciona numa rede social, mas eu preciso também identificar os outros elementos da vida dela. E quem sabe ajudar aqueles que têm pouca compreensão empática. Então, a máxima de que a primeira impressão é a que fica não vale para ser empática. Não, porque provavelmente a minha primeira impressão, ela não vai estar compreendida por mim. Eu não vou saber por que eu estou sentindo, por exemplo, um determinado incômodo na primeira impressão. Então eu vou precisar procurar o significado desse incômodo. E esse incômodo pode estar em mim, pode não estar no outro. O outro pode ter uma característica que me incomode, mas por uma questão minha, por um problema meu, não por causa de um problema do outro. E eu sempre digo que uma das maiores dificuldades humanas é que toda a nossa compreensão da vida passa por algum órgão do sentido, então é por via da percepção. E percepção é algo que tem falhas, né? Por exemplo, eu estou aqui olhando para você e estou considerando e percebendo você como uma pessoa muito amistosa, mas a minha percepção podia falhar. E eu poderia te olhar como uma pessoa agressiva e me sentir ameaçada sem você ser, na verdade, uma ameaça para mim. Então, nossa percepção, ela precisa estar o tempo inteiro sendo assessorada por nós, quase que questionada constantemente. Quanto mais conseguirmos fazer isso, maior possibilidade de eu me abrir para uma relação empática. Então, olha onde eu cheguei. Eu cheguei para dizer, olha, para eu ser empático, eu preciso conhecer muito a mim mesmo. Porque quanto mais eu conhecer o meu jeito de ser, mais serei capaz de captar minhas emoções, entender as minhas percepções, e aí maior a minha capacidade para eu me abrir, para querer saber do outro. Ninguém sabe melhor de si mesmo do que a própria pessoa. Então, se eu quero descobrir quem as pessoas são, talvez seja melhor perguntar para elas. Talvez elas saibam falar mais do que eu. Professora, aqui no tribunal, a atual gestão tem se dedicado bastante na instalação de centros de conciliação e na formação de magistrados e servidores para conciliadores. Olha que ótimo! Nesse sentido, eu gostaria que você explicasse como a empatia pode ajudar na escuta dos conflitos e no alcance da conciliação. Nossa, você chegou num ponto muito interessante, porque quando eu cheguei a falar que o Roger tentou fazer a conciliação entre brancos e negros americanos, foi uma percepção que ele teve de que é muito difícil, quando as pessoas estão em conflito, de que elas sozinhas consigam fazer esse processo de compreensão empática.
porque estão muito afetivamente abaladas, porque acham que são os donos da verdade. Nós fazemos isso, somos humanos. Então, quando a gente tem a possibilidade de ter um mediador, e esse mediador ter mesmo a intenção, não de decidir quem está certo ou quem está errado, mas de poder promover esse espírito empático nas pessoas, então, flexibilizar a minha rigidez de compreensão perceptiva de quem você é, de poder ver onde estão os furos da minha percepção em relação do que aconteceu. Se eu tenho uma pessoa que está ali para me ajudar a perceber o que eu não estou conseguindo perceber, a probabilidade de chegar a uma terceira compreensão da história e que seja satisfatória para os dois é enorme. Então, quando não conseguimos mediar, e quando não conseguimos mediar porque não estamos conseguindo ser empático, um mediador que ensine as pessoas a serem empáticas para poderem promover a conciliação é uma saída perfeita. Né? E quando eu penso assim, eu penso não só um conflito entre duas pessoas, mas às vezes um conflito de grupo mesmo, como esse psicólogo americano fez. Um conflito que pode ser resolvido, às vezes, não sei, numa equipe de trabalho, né? Que pode não estar conseguindo produzir porque elas estão envolvidas em suas próprias dores, as pessoas envolvidas em suas próprias dores. Então, acho hiper oportuno, acho uma saída muito efetiva. Aproveitando que você falou da empatia nas relações de trabalho, como elas podem contribuir nos feedbacks gerenciais, por exemplo? Eu vou dizer, eu acho que se fosse gerente de qualquer equipe, o que eu mais gostaria de ter contato é mesmo com esse elemento de quem são os meus funcionários. Não como eles trabalham necessariamente. Eu sei que o gestor precisa fazer isso, mas tem uma outra parte que é quem eles são. Quer ver um exemplo? Por exemplo, vai que entre as pessoas a gente tem uma pessoa tímida, que possa estar sendo interpretada pelas pessoas como antipáticas. Mas ela não é antipática, ela é tímida. Se de alguma forma for possível construir uma relação nessa relação ter um feedback, que seja possível tanto essa pessoa tímida expressar as suas características, como o outro poder dizer como ela pode superar isso para poder estar no grupo, e um gestor está ciente disso, ele vai saber o que fazer para que as pessoas possam produzir. Então, pessoas de bem consigo e de bem com as relações, eu não vou precisar me preocupar com a produção, elas vão produzir, principalmente se elas estiverem no lugar certo. Então, a ideia que eu tenho é que quanto melhor as pessoas estiverem nas suas relações interpessoais e consigo mesmo, sim, maior a sua capacidade criativa, maior o seu poder pessoal de tomar decisões, de resolver conflitos. Então, acho que gestores, chefes de equipe, eu acho que, sim, seriam pessoas que, se tivessem essa capacidade, estariam facilitando todo o processo de trabalho. Professora, em janeiro, nós fomos convidados a pensar sobre saúde psíquica e bem-estar mental por conta da campanha Janeiro Branco. Como a empatia pode contribuir com esses elementos? Puxa, eu vou dizer que, de novo, uma compreensão e uma atitude profundamente favorável para as pessoas tomarem consciência de si. Então, cuidar da nossa saúde no mundo que nós estamos hoje não é fácil. E não é fácil porque a gente não queira, porque a gente se distrai, né? Então, a gente se sobrecarrega de tensão e não percebe que está sobrecarregado de tensão. Daí, de repente, não dorme uma noite direito, mas ok, vai levando, né? Do jeito que dá, porque amanhã é um outro dia e aí a gente vai seguindo. E a gente tem muito pouca consciência de nós mesmos, né? E vamos levando. E quando a gente vê, sim, daí estamos tomados por uma síndrome de pânico, ou qualquer outra sintomatologia que eu poderia passar aqui horas contigo falando delas. Então, eu penso, se formos capazes
de ajudar as pessoas a perceberem o que elas fazem com elas mesmas. Nós vamos estar ajudando a elas a ficarem atentas sobre si mesmas. E com essa atenção, talvez elas consigam não apenas cuidar de si mesmo, mas a cuidar do outro também, a cuidar de si mesmo. Então eu vejo a empatia como uma possibilidade de rede relacional, que se todos nós fizermos uns pelos outros essa rede relacional, sim, naturalmente a força da saúde vai ficar maior do que a força do adoecimento mental. E eu não estou dizendo que o adoecimento mental vai acabar, mas é que a forma como eu tenho visto as pessoas viverem, eu penso que está levando a determinados adoecimentos que talvez não fossem necessários de estar existindo se nós estivéssemos cuidando um pouco mais de nós mesmos e um dos outros, né? Forma uma rede, assim, uma rede do bem que pode levar a gente a se cuidando, poder aumentar a nossa qualidade de vida, sabe? E todos ganham. Eu espero que sim, eu acredito nisso. Professor, agradeço a sua participação no Saúde em Pauta e que dessa conversa possam sair boas reflexões sobre ser mais empático. Foi um prazer estar com você, foi um prazer poder refletir contigo sobre a empatia e espero que seja positivo para todo mundo. Tomara que seja, né? Obrigado. Obrigada a você. Hoje conversamos com a psicóloga, professora e mestre em educação pela Unisul, Anita Bacelar, sobre empatia. Nos vemos no próximo Saúde em Pauta.